Vocês estão conseguindo ver a minha tela, então? Sim. Sim, sim. Tá certo. Então, pessoal, o que eu quero mostrar no vídeo de hoje é justamente na aula passada a gente viu como é que a gente consultava dados. A gente recebeu várias camadas e começou a consultar e abrir elas, extrair algumas informações espaciais delas e ver. O mais interessante de você ter essas informações espaciais é você conseguir ver elas. Então aqui a gente vai então começar um segundo momento em que a gente agora vai começar a manipular e gerar informação utilizando dados vetoriais. A gente vai essa primeira parte do vídeo, que foi bem extensa, eu fiz questão de trabalhar com ela porque ela é trabalhosa, ela é tem que ser cuidadosa, você demanda muita atenção, mas só que é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Principalmente quando a gente recebe muito dado tabular em uma planilha, em que a gente vai e tem que jogar esses dados para visualizar. E muitas vezes, como esses dados estão digitados, existem formas do que você ir e tentar ir na mão e desenhando o polígono e a coordenada na mão a mão, né? Então, depois, na segunda parte do vídeo, é fazer criação e edição de dados espaciais, dados vetoriais, né, dentro do que existe já, tudo pensando lá dentro. E no final, depois, a gente vê um pouquinho de relações espaciais e um pouquinho de estatística. Então, a gente viu a questão dos dados vetoriais, que são essas formas geométricas. E essas formas geométricas, elas são muito bem definidas os limites, né? Então, a gente tem pontos, linhas e polígonos. No caso do shapefile, a gente tem que trabalhar com camadas em níveis diferentes. A gente, então, vai começar a trabalhar com esse formato chamado de CSV. A gente viu na primeira no primeiro exercício que a gente fez de conversão de UTM para graus, ou de graus para graus, minutos, segundos, e por aí vai, esse tipo de formato. A ideia é a mesma coisa. Aquele exercício que eu mostrei no vídeo, mostrando aquele editor de texto chamado Sublime Text, ele é uma forma de fazer. Aqui eu quis fazer de uma outra forma, porque tem muita gente que prefere mexer com os dados tabulares em planilha. Então, a gente, para fazer isso, vai pegar essa informação em CSV e vai converter ela utilizando esse botão e você vai importar ela para dentro do QGIS assim. A gente ia trabalhar com essas informações do relógio do Sol, que é um blog, que aí levanta-se a bandeira para... Ele está funcionando para mim, pelo menos. E se levanta a, o Species Link. Tá nos slides também, esse material. E isso também, por exemplo, tá aqui e eu pego essa informação, levanto a bandeira para falar assim, só porque está em dado que tem coordenada, é um dado confiável? Não necessariamente, então, mas de qualquer forma a gente pode pegar isso aqui só como exemplo. Você vai copiar toda essa informação e você vai jogar no seu programa de editor de planilha. Eu vou fazer de um jeito diferente até. Não vou fazer usando o editor de planilha, porque está no vídeo e no vídeo vocês podem replicar. Então eu vou fazer de novo usando o Sublime Text, que aproveita já que a gente está aqui, o vídeo já está registrado. A gente deixa aqui de novo. Vamos mexer com planilha mesmo, pessoal. Vou abrir aqui o meu LibreOffice. O LibreOffice é uma versão grátis do Excel. E você vai copiar esse texto e você vai jogar aqui dentro. Aí você só dá um OK, que ele vai tentar colocar tudo no mesmo lugar. De vez em quando os dados vêm deslocados, aí você só ajusta a sua tabela para que ela tenha essa cara de cidades numa coluna, latitudes numa outra coluna, longitudes numa coluna. Até aqui tudo bem? Todo mundo consegue acompanhar? Se alguém tiver com problema, levanta a mão, que a gente dá uma paradinha e a gente tenta resolver esse problema o quanto antes, tá? Eu vou pedir para quem tiver um problema já levantar a mão já de imediato, porque eu acho que já que a gente está
interagindo, vamos tentar fazer isso. A gente Então tenta já é, o Edmilson já levantou. Oi, bom dia, gente. Massa. Vamos resolver esse problema. Então, olha, porque eu só estou com o Excel instalado na máquina, eu abro o arquivo CSV na máquina e todos os dados estão na mesma coluna. Ele não separa em 3 colunas. Tenta usar o Ctrl Shift V. Ou você clica com o botão direito e você vem em colar especial. Mas vem aqui nesse site que está no rodapé. Eu nem peguei do site porque eu não consegui na hora achar o site. Eu abri esse arquivo que vocês deram do CSV. Uhum. Eu já pulei essa etapa aí porque eu não consegui achar o site. E só abrindo o arquivo CSV que foi dado na plataforma, ele não abre. Ele abre, mas está todos os dados numa coluna só. Você está abrindo o Excel da sua máquina, né? Isso. Pois é. Isso daqui é um problema. O show. Eu fiz a mesma coisa aí, já trabalhando dentro do QGIS. Vou te mostrar minha tela aqui. Por favor. Dentro do QGIS, quando você puxa aquele arquivo CSV, o que ele quer dizer é isso aqui, ó. Dentro onde tem essa aqui, a amostra de dados, ele já puxa aqui, ó, o arquivo CSV, cidade CSV que vocês enviaram, porque eu não consegui abrir a planilha, não consegui abrir o blog, né? E aí eu fui no arquivo que vocês enviaram. Tá aqui, cidades.csv, que eu botei na minha pasta no desktop. Quando eu puxo ele aqui, né? Ele vem e faz isso, ó, tá vendo? Ó? Coloca todas as do arquivo mesmo que vocês enviaram, né? Nada que a gente manipulou, tá entendendo? E aí Eu tá, entendo. tá dessa forma, entendeu? Aí o que acontece? Eu posso também abrir a pasta lá e ver se tem um outro arquivo. O de Excel realmente está todo feito, está todo dentro da, daquele padrão, né? Usando as 3 colunas. E aqui está o relógio do sol, ó, que não abre. Vendo? Pois é, Tá, a cara, que página que estranho. você está procurando neste blog não existe. Deve ser o Gente, navegador E no meu carregou. JavaScript Eu lá. Ai, testei, que eu maluco. testei em dois, eu testei em 2 navegadores, tá? Aí, se colocar a busca por coordenadas geográficas das capitais, relógio do sol, aí o Google acha. certo. Não, mas tudo bem, é só porque são coisas da tecnologia que me deixam intrigados. Pronto. Aí é isso aqui. Mas Eu acho que ele quer dizer que eu já puxei aqui o arquivo que vocês enviaram e não tá, não deixa tá vindo. ainda na sua janela, André, por favor. Tá Tá bom. vendo ali naquela aba de formato do arquivo? Tem delimitadores personalizados. Clica nele, por favor. Um pouquinho mais para Delimitadores. cima. Aqui. Aí, desce mais um pouquinho. Muda essa tabulação para vírgula. Certo. Desculpa, está projetando a tela? Aqui não está mudando. Ah, a gente está usando a tela do André agora. Tá vendo? Coloquei a vírgula. Uhum, não tô vendo. Tira a tabulação, por favor. Eu não sei se aqui é 2 pontos. Aqui é 2 pontos, né? É dois aspas, né? A Pode citação apagar e o esse escape. jogo. Pode apagar. O que eu acho que talvez foi esse arquivo que foi gerado. Não. Esse arquivo tinha subido salvando pelo. Porque eu vou abrir meu arquivo aqui rapidinho para você. Claro, já pode Para abrir aí você. direto no seu, Eu seu vou abrir editor. aqui. Vou abrir. Aí tá aqui, ó. Eu não tô vendo, André. Tá ainda no seu QGIS. Tá no QGIS, né?
Pronto. Então, esses cidades aqui, quando eu abro, Ainda eu- está no QGIS para mim. ainda está no QGIS. Pronto. Não, ainda Ok? está. Ainda não. Não foi? Não. Porque era Cancela para... a compartilhamento e projeta de novo, pedindo para projetar a tela inteira, não uma janela só, Certo. Então, por favor. janela, tela inteira, então. Uhum. Tela. A gente vai estar vendo exatamente o que você estiver vendo. Ok? Uhum. Esse é um dos arquivos, tá? Esse é um dos arquivos. É. Aqui está o outro. Usa esse. Esse está Seria esse certinho, aqui. separado por coluna. Uhum. Entendeu? Isso Aí, justamente levanta um dos problemas. Porque se você trabalha com diferentes programas e eles acabam editando um pouquinho os seus dados. Então, se você salva no Excel, ele salva de um jeitinho. Se você salva no LibreOffice, ele salva de um jeito um pouquinho diferente. Quando pronto. você vai compilar esses Aqui dados. eu estou trabalhando com Excel. Então, aqui fala que alguns recursos podem ser perdidos se você salvar essa parte de trabalho no formato CSV, .csv, Sim. delimitado por vírgula. Eu vou mudar aqui totalmente, vou botar dentro dessa mesma pasta, eu vou botar um nome, cidades novo, como CSV, tá? Hum, Pra ver, vou mudar tá aqui bom. totalmente. Vou mudar aqui, eu vou botar aqui cidade CSV novo, certo? Uhum. Ele tá no tipo CSV, ok? Uhum. Pronto. Aí agora eu vou voltar lá no QGIS, certo? Vou tirar esse aqui e vou buscar esse CSV novo, ok? Uhum. Certo. Aí o que acontece? Tá, vou voltar aqui como era antes, né? Ele só vem isso aqui, ó. Tá vendo? Tá me Cidade, mostrando latitude. só o seu Excel. Ah, ok. Desculpa, André. Agora. Foi? Ainda tá no Excel, não tô vendo o QGIS, não. Vê agora. Agora sim. É que tava na outra tela. Aí o que acontece? Ó, fui lá, coloquei aquele arquivo novo, CSV. Vou Uhum. fazer de novo. Vou lá, coloco o arquivo CSV novo. Abrir aqui. Não sei se aqui todos os tipos de arquivo. Não, é esse mesmo. Todos os tipos Teoricamente de deveria arquivo. ser isso. Então, CSV novo. Aí o que acontece? Ó, ele só fica aqui, ó, cidade, latitude e longitude. Não puxou as informações. Não, mas olha aqui, ó, a cidade, ponto e vírgula, latitude, ponto e vírgula, longitude. É porque o Excel não está exportando o Não está exportando. CSV. Porque o CS, porque provavelmente esse Excel pode estar eu estou supondo esse problema, mas pode ser um caso. O arquivo está em português, a vírgula é utilizado como separador de casa decimal, e quando ele vai querer fazer isso, ele vai falar assim, opa, mas eu estou exportando em português. Por eu estar trabalhando em português, eu não posso usar vírgula como separador de casa decimal. Aí ele vai dar problema. O que você pode fazer, nesse caso, aí é um problema de computador, de sistema operacional e tudo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, vai nos delimitadores personalizados de novo, por favor, Certo? aqui lá em cima, e utiliza ponto e vírgula. Habilita o ponto e vírgula. Agora. E desabilitei vírgula. Botei ponto e vírgula. Olha aí. Uhum. Aí agora deu Ok. certo, né? Deu Então certo. isso fica um aprendizado para todo mundo, porque a gente acaba fazendo as coisas e acaba esquecendo. Aí o meu computador está configurado de um jeitinho que não é igual ao do seu, e aí Sim. dá conflito. Então são Certo. problemas de interoperabilidade isso tudo. E a gente vai Tranquilo. ver como resolver isso. Pronto. Então, feito. Obrigado. Então deu certo, Desculpa aí coisa boa. atrapalhar a aula, né? Porque Não, realmente não tá atrapalhando não, você está ajudando.
porque você está levantando pontos que são super importantes, que a gente, na nossa rotina, porque eu estou usando o meu computador pessoal. Se eu levar, por exemplo, para o computador do IBAMA, eu posso passar por esses problemas. Mas só que eu já estou acostumado a resolver esses problemas e eu posso passar, é só fazer isso. Mas aqui é um curso, pô, a gente tem que passar por todos os problemas. Tá, eu vou só repassando aqui para a Adriana como é que foi. Quer que eu A volte gente a vai. tela? Você volta a tela, por favor, André, porque eu não tenho Volto, Excel no meu computador. volto. Volto O sim. problema, Adriana, Tá, é tá vendo que aí a tela, né? isso. Quando o André abriu o arquivo utilizando o Excel, na hora que ele vai exportar os valores, ele, utilizando a configuração padrão dele, que eu imagino que seja por conta da língua, que ele está em português, ele não pode usar, ele já deve ter uma pré-configuração para falar assim, ó, não posso exportar arquivo CSV utilizando vírgula como separador de valores, que são as colunas, né? Então ele vai e utiliza o ponto e vírgula como solução. Uma solução computacional para isso, ele usou o ponto e vírgula. Aí quando você puxa ele para o QGIS, ele acaba dando um probleminha, que o André teve que ir nessa primeira aba, na primeira janela. Deixa eu refazer aqui, pronto. Quando eu puxei o Tá. arquivo, quando eu puxei o arquivo, Explica, André, eu acho que é legal você explicar. Também é uma prática que você também já ajuda a resolver e consolidar o seu conhecimento nisso. pronto. Então, voltando aqui, eu já tinha habilitado, né, aqui o gerenciador de fonte de dados aqui esse vírgula aí, né, o símbolozinho, e aí você vai buscar o arquivo aqui para carregar o CSV e trabalhando com o arquivo que vocês enviaram aí no material da aula, eu carreguei o arquivo, só que ele não puxou, só puxou o rótulo, né, cidade, latitude, longitude, não puxou as outras informações. E o que acontece? Aí o show falou aí que teria que vir aqui, podia ter um problema de língua, né, de português para o inglês aí. E antes só estava aqui, ó, tabulação, só tabulação. E também só estava aparecendo isso aqui. Então, ele pediu para desabilitar a tabulação. Aí a gente habilitou a vírgula para testar também, não funcionou. E colocamos o ponto e vírgula. Quando colocou ponto e vírgula, aí ele puxou todos os dados, que é o dado da tabela que foi buscada lá no relógio do Sol e depois transformado pra uma planilha Excel e depois salvo com formato CSV. É isso. André, mas quando você colou o rótulo, você viu que os nominhos estavam separados com ponto e vírgula? Sim, sim. Era Vi. isso. Pronto. Aí então, resolvido. Mais um. E aí eu chamo a atenção para levantar esse amostra de dados, ele vai ser crucial para a gente poder fazer a configuração correta dos dados. Tudo bem? Pronto, vou sair Alguma aqui. dúvida? Não, tranquilo. Tá? Foi muito bem, André. Parabéns. Pegou bem, entendeu bem o que fez. E eu acho legal, porque você não está só fazendo agora clicar botão, vocês estão entendendo por que que vocês estão clicando nesse botão ou naquele, que eu acho que é o mais importante do curso. Não quero que vocês fiquem só apertando botões, né? Quero que vocês possam executar ou operar os dados. Então aqui agora eu tô com minha tela compartilhada? Tá. Tá. Então, aqui você vem, copia, ou se o blog aparecer ou não aparecer, tudo bem. Vocês têm o arquivo disponível no, na pasta. Aí a gente vai utilizar, aí a gente pega esses dados. Eu vou pular uma parte da aula, que era a questão do oeste. Ah, não. Eu vou pular a parte de trocar já todos esses valores em O para W, porque os dados estão vindo em português. E eu preciso operar com esses dados em inglês, porque senão não vai conseguir entender. Eu estou usando o LibreOffice. Então, para vocês que estiverem utilizando o Excel, talvez pode ser um pouquinho diferente. Mas a ideia é a mesma. Você vai utilizar a ferramenta de busca. Aqui você vai em
No caso, é esse Find and Replace. Eu peço para ele selecionar todos os Os e trocar por W. E eu habilito esse para minha seleção escolhida, para minha dada seleção. Então, ó, tá todo mundo vendo aqui. Eu estou só com essa coluna escolhida, que é a de longitude. E eu mando ele substituir todos. Aí Desculpa, aqui a ele fala tela, quais células ele substituiu. Opa, a tela tá do blog ainda. ah é? Tá, então eu vou cancelar a transmissão e começar de novo da minha tela, tá bom? São os desafios da aula online. A Tatiana levantou um ponto muito importante, é complicado mesmo. Todo mundo conseguindo ver agora o que eu fiz? Sim, Então, foi Edmilson que está falando, né? sim. Eu estou usando uma ferramenta de busca e substituição, buscando só os meus Os e substituir todo por W só nessa coluna. Aí no LibreOffice, no meu LibreOffice, porque talvez mude de versão para versão, eu tenho que estar habilitado aqui, nessa seleção. Aí eu mando em substituir tudo, aí todos os meus Ws aqui, quando eu fecho, ou todos os meus Os se transformam em Ws. Aí esse dado eu venho aqui em exportar ou salvar como, né? Que depende de que programa você está usando. Ele vai pedir para salvar como um determinado formato. Então vou botar cidades, W ao vivo, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou salvando a minha pasta chamada no meu desktop. Aí, com o meu CSV criado utilizando o QGIS, ou utilizando o LibreOffice, que ele vai exportar em algum determinado formato, eu vou procurar aqui, ó, esse adicionar camada de texto, uma vírgulazinha. Eu posso ir o caminho mais longo, entre aspas, mas vai chegar, todo mundo tem ele mais fácil. Você vai em camada, gerenciador de fonte de dados, que ele vai abrir essa janela. Dentro dessa janela, eu venho na minha aba da esquerda e eu procuro aquela minha vírgula, que é texto delimitado. Dentro do meu texto delimitado, tem as minhas opções e eu vou fazer o nome do meu arquivo. É o que eu clico em 3 pontinhos. Aí aqui eu vou no meu desktop, que é onde eu salvei. Tem cidades ao vivo, hein? Eu não salvei o formato, olha só. Quando eu botei salvar como, eu não troquei o formato para CSV. Deixei como formato ODS. Vou voltar aqui, ó, para o formato CSV. Então aqui a gente salva de novo. Eu peço para ele falar, utiliza o formato de texto CSV. Eu não estou pedindo para ele usar o ODF. Se ele puxar o ODF, ele pode puxar alguns caracteres diferentes que não quero. Eu quero que ele seja CSV puro, digamos assim. Aí ele vai perguntar, então CSV puro, eu vou usar o quê? O UTF-8? É o UTF-8 que a gente vai deixar, por conta de interoperabilidade, que a gente vai ver mais adiante. Definidor de campo, não é ponto e vírgula, é vírgula. E definidor de texto são aspas duplas. Clico em OK, ele já salvou. Volto para o meu QGIS, aquele que eu tinha tentado carregar um arquivo que não tinha exportado da forma certa, e venho nos 3 pontinhos de novo. Aí eu vou de novo no meu desktop e puxo agora esse meu arquivo CSV. Olha só que legal, para a gente ver como é que esses arquivos CSV são arquivos mais enxugados. Um arquivo de 1 KB em CSV, o arquivo está consumindo 17 KB em ODS. Porque no ODS ele puxa um bocado de informação extra, que é tipo a largura das minhas colunas, a altura das minhas colunas, das minhas linhas e por aí vai. A gente não quer, a gente quer o dado bruto. O que me importa é a informação, o dado. Então tá tudo aqui. Então eu puxo isso e vem CSV.
Lembrando que a gente viu com o André, é isso daqui que tem que aparecer. Se eu mudar aqui o meu delimitador para ponto e vírgula, ó, ele dá errado. E aqui ele dá uma préviazinha, que é justamente porque eu estou vendo cidade, vírgula, latitude, vírgula, longitude. Então, tiro ponto e vírgula e boto de... Se eu botar aqui como vírgula, funciona também. Mas vamos deixar aqui só como CSV, porque a gente puxou um arquivo CSV puro, entre aspas. E a minha geometria eu vou definir longitude como campo X e latitude como campo Y. E puxando em grau, minuto e segundo. Dando um adicionar, vai me gerar os pontos aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui na costa brasileira. Fecho e eu carrego um OpenStreetMap só para a gente poder ver os nossos pontinhos bonitinhos no mapa. No mapa não, na nossa visualização. Então tá vendo, pessoal? Então agora deu certo. Essa era a nossa atividade da primeira aula. Queria saber se alguém ficou com dúvida agora. Que eu sei que é trabalhoso e requer muita atenção, mas só que eu acho que isso é uma prática que todo mundo pode lidar e recebendo dados de empreendedor ou de relatório que você fala assim, mas essas informações desse cara estão caindo no lugar certo? Ele realmente está fazendo a amostragem em Cuiabá ou dentro da área da ASV que foi determinada? Ele está explorando a madeira dentro da área autorizada? E por aí vai. Alguma dúvida, pessoal? Vai lá, Edmilson. Não, assim, na verdade eu não consegui sair do começo, Show, assim, Ô, o meu rapaz. Excel, ele abre tudo numa coluna só, eu tentei fazer esse procedimento que você colocou de separar por vírgulas, aí até aparece uma tabelinha embaixo, como apareceu no do colega, mas naquele ponto onde eu tenho que definir longitude ou latitude, ele também não seleciona, enfim, eu vou tentar rever esse vídeo em outro momento e baixar o LibreOffice. Eu estava Porque colocando Tem aqui vários no arquivos, chat, show, do Excel. Quer que eu compartilhe a tela aqui só para por favor. mostrar aquele negócio de abrir numa coluna só? Tava colocando aí, Edmilson, tava até tirando os prints aqui para te mandar. tá Vou joia. colocar aqui para... Aí é bom que já, se mais gente tiver com Excel, porque agora a gente está usando Teams, né? Em geral vai abrir no Excel mesmo. Então, olha só, aqui no Excel, ó, quando você entra aqui, vai abrir assim, né? Você abre o CSV, ele abre assim, todo zoado, né? E aí, o que vai Exato. acontecer, então? Você vai vir aqui, ó, em dados aqui nesse menu superior aqui, e aí tem essa opção aqui, texto para colunas. E aí você vai vir Tá, aqui, e vai escolher o tipo delimitado, tá bom? tá. E aí você vai escolher a vírgula aqui como separador. E aí avançar, aí você vai ver aqui embaixo que ele já vai separar, ó. Aí você avança aqui, certo? E aí aqui você pode colocar o tipo aqui, né? Aqui no caso ele está abrindo esse negocinho aqui zoado, tem a ver com a codificação. Mas assim, para separar, ó, aí ele já separa aqui nas colunas certinhos. A codificação dá para resolver na hora que for abrir lá no QGIS, tá bom? Tá Mas ok. a questão de separar em colunas é isso, então, repetindo aqui o procedimento. Você vem no menu dados, vem texto para colunas, escolhe o delimitado, ok? Vai em avançar e escolhe o separador, vírgula. Aí depois você avança de novo e aí coloca em concluir que ele vai separar. Tá bom? Tá joia. Conseguiu aí? Se você não conseguir, você Não, avisa que a gente... tá bom, eu ainda não consegui tentar, mas depois eu vou procurar aqui. Obrigado. Marcos, você levantou a mão? Oi, bom dia. Só para relatar, eu entendi todos os procedimentos, consegui fazer aqui, mas quando eu fui importar os dados do Excel, o QGIS não reconheceu o grau, aí ficou uma interrogação, aí eu consegui fazer a importação, mas ele não plotou nada no mapa. Então, acho que nesse caso seria necessário você fazer uma troca ou você alterar a codificação. Quando você carrega... Marcos, você projeta sua tela, por favor?
Vamos fazer todo mundo junto? Que a gente já vê essa questão de codificação todo mundo também. Já deixa registrado aqui. Porque tem dificuldades, pessoal. Obrigado aí pelo Atlas, porque eu não tenho Windows e o Excel não é inacessível para mim. Marcos, você está plotando a sua tela para a gente poder fazer junto? Tô tentando aqui. Consegui? Ah, não, beleza, beleza. Foi mal, é que eu achei que tinha cortado o meu áudio, mas não tinha escutado. Agora eu não sei se quando eu mudar de tela, vocês vão ver a outra tela. Agora, vocês estão vendo a outra? Não, ainda não. Se você estiver usando dois monitores, você tem que definir em qual dos monitores você tá compartilhando. Eu vou usar tela cheia. Não, beleza. Bom, então eu vou usar direto no QGIS. Pode ser também. Uma boa solução. Deu certo? Beleza, eu tô vendo. Então eu vou pegar aqui e vou fazer de novo. Camadas, gerenciador. Agora eu testei tanto que o TXT dá certo também, não dá? Dá. São formatos de arquivos mais simples. E aí você provavelmente não vai usar o delimitador como CSV, você pode usar um outro delimitador, mas Aqui, também ó. TXT também funciona. Estão vendo aqui? Fica essa interrogaçãozinha. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vai lá na codificação. Ali, lá em cima, nessa janela da entrada de dados, né? Embaixo dos três pontinhos que você clicou para você carregar o endereço da imagem, Uhum. está em codificação UTF-8. Uhum. Eu Clica coloco nele qual? que vai aparecer um bocado de opção. Sim. Tenta Latin 1 ou System. Como? Latiu? System. Latin, de Latim 1. Latim 1. Ah, tá. Latim 1, né? Isso. Só olha lá embaixo como é que mudou já. Você vê que aqueles palavrões Aham. sumiram. Sim. Os Ah, palavrões sumiram justamente porque existem essas diferenças de codificação, que é representação de caracteres. Mas nesse Uhum. caso, você está tendo um ligeiro problema de tabulação ainda, que você Aham. precisaria corrigir para poder botar só suas colunas de coordenadas de longitude em uma coluna e latitude em outra coluna. Mas a codificação já está resolvida. Acho que eu vou. Eu tô satisfeito. Agora daqui eu consigo me virar. Mas, não, beleza. Obrigado, tá? De que isso, disponha. Então, pessoal, ó, tem esse problema de codificação, que é um problema que vocês vão esbarrar bastante, e vocês já sabem resolver agora, que é só alterar a codificação. Então, se você vê um texto, você fala, rapaz, era para estar escrito aqui São Paulo, mas o São está vindo errado, por causa que é um A com um tio. Então, você vai procurar lá nas codificações e vai testando, porque pode ter alguns ajustes, tá certo? Edmilson, você ainda está com a mão levantada. Você está com uma nova dúvida? A gente pode te ajudar? Não, eu vou baixar a mão aqui. Eu ainda não consegui com as instruções que o Átila deu, mas eu vou mandar aqui na caixa para ele um comentário. Não, beleza, estamos aqui, então. Posso dar continuidade, então, pessoal? Então, a gente já viu mais ou menos, então, como a gente pode carregar uma planilha de dados para o QGIS se a gente tiver as coordenadas. Aí no vídeo vão ter mais algumas formas, algumas correções que podem ser feitas, diferentes formas, sempre tem diferentes formas. Mas a ideia ficou jóia, tá todo mundo ciente que todo mundo que recebeu um relatório agora pode pegar essas coordenadas
desde que digitalizadas, e você operar esses dados para você poder importar. Beleza, então vamos ver a segunda parte da aula, que é a questão de você começar a fazer a edição propriamente dita dos dados, né? Aí no vídeo a gente fala um pouquinho daquelas ideias de conversão, e aí aqui a gente já antecipou essa correção de O para W, não precisa refazer. Grau, minuto e segundo, as conversões, como elas podem ser... Não, tudo bem. Eu vou repassar aqui rapidinho, Jean, a parte do que a gente passou. Vou fazer uma apresentação mais enxugada. Aí a gente vai... Essa parte eu não vou mostrar o exercício, porque ele está no vídeo. Ele já está disponível. Mas, O show, sua tela está disponível aí? Você disponibilizou a tela? Não está aparecendo sua tela, não. foi mal. Esse disponibiliza, tira, me deixa perdido. Vocês estão vendo, então, a minha apresentação? Sim, se você puder botar um slide aí, porque você estava falando, a gente não estava vendo seus... Ah, não, beleza. Ok? Aqui, na parte da apresentação, era justamente para falar a questão do O e W, que a gente já mostrou e já corrigiu. Então, essa Certo. parte eu participei. Agora vem a questão das conversões de grau, minuto e segundo. A gente não vai fazer essa parte, porque já está no vídeo, mas existe essa questão que também a Andrea já apresentou no vídeo dela, que é a conversão de minutos para segundos para minutos, de minutos para graus e vice-versa. Aqui tem uma fórmula do LibreOffice, para quem gosta de mexer com planilha, é uma fórmula de resolver, tá bom? Que vocês podem copiar e colar, aí vocês botam mais ou menos na célula, na coluna D, e na coluna A você bota a informação em grau, a coluna B de minuto, e na coluna C a informação em segundo. E a tabela do SpeechLink, que a gente já viu também como é que faz esse tipo de conversão. Eu vou dar uma acelerada, pessoal, porque a gente ainda precisa dar essa outra parte, que é a questão da criação de dados vetoriais aqui dentro da plataforma do QGIS mesmo. Que a gente vai usar essa janela, que vai ser a principal janela que a gente vai utilizar. Olha aqui, ó. A gente vai determinar um nome de arquivo, a gente vai determinar qual que vai ser a codificação. Então, dependendo da forma como você tá utilizando, pode dar problema na grafia de algumas palavras. Você vai definir o tipo de geometria. Se você quer fazer uma informação adicional, que a gente falou, do 3D, né? É você começar a associar valores na coluna Z e definir o seu sistema de projeção. E aqui você pode começar a adicionar novas colunas para sua tabela de atributos, que a gente já viu. Quando você fizer um novo registro, tudo vai estar assim. Vai vir um mini relatório, formuláriozinho que você vai preenchendo na mão todas as informações do seu campo. Para isso, para criar essa camada vetorial, a gente tem que buscar esse símbolo de quadrado com asterisco, de quadrado amarelo com asterisco. Você vai habilitar essa edição e vai buscar de novo aqui o asterisco com esse quadradinho amarelo ao redor, quadradinho dourado. Desculpa, a tela permanece em conversão de coordenadas aqui para mim, será que para todo mundo? Eu volto. Eu vou cancelar, né, minha tela e vou projetar de novo. Você está vendo agora, Edmilson? Está escrito criação de dados vetoriais. Sim, agora sim. Não, beleza. Então, eu passei primeiro nessa tabelinha que a gente vai entrar, eu vou mostrar de novo. E esses daqui são os botões que a gente vai Não, utilizar. desculpa, tá o mapa do Brasil com as capitais. Não está escrito criação de dados vetoriais, não? Não. Não sei se é um problema só para mim. Aqui eu estou enxergando direitinho o cursor do show. Para mim também está bem devagarzinho, eu estou na tela do mapa do Brasil.
Eu vou cancelar de novo e projetar de novo. Mas eu acho que pode ser a internet, né, que está mais lenta, que eu fechei tudo que estava aqui, só estou com essa aberta para ver se... Hoje de manhã também, tudo está bem devagar aqui hoje, mas acho que é normal. Eu tive que desligar minha câmera também para garantir um áudio melhor. Então, vocês estão vendo agora a criação de dados? Sim, sim. Então, aqui você vai ter esses botões, que vão ser os principais botões que a gente vai trabalhar. E aqui vai ser uma janelinha que vai aparecer. O que eu quero chamar a atenção é para o seguinte, para o próximo slide, que vai estar aparecendo esse xizinho verde. Quando você está criando, por exemplo, uma camada de polígonos e você faz uma geometria inválida, vai aparecer esse xizinho verde no meio da sua geometria. Se você concluir a sua geometria inválida com esse xizinho, você vê uma geometria que parece que são, sei lá, dois triângulos ou um trapézio e um triângulo, que seriam a mesma geometria. Você visualiza, mas quando você quiser operar esse dado para fazer qualquer avaliação, ele vai acusar erro. Então, lá no cantinho inferior do seu QGIS, tem uma lupinha que está escrito escrever local, que é como se fosse uma barra de busca, que nem do Google, né? Então você vai e digita corrigir geometrias. Aí vai aparecer essa opção, que é uma forma de corrigir essas geometrias, tá bom? A gente também vai fazer um pouco disso daqui a pouco. Uma pergunta, show. Esses botãozinhos aqui, aquele que é um Vzinho e tal, tá habilitado no meu painel, mas aquele que tem uns 3 pontinhos, o que tem um lápisinho e tal, ele não tá habilitado. Isso aqui, como é que eu faço para habilitar isso? Ou A só gente quando vai você chegar lá. for? Ah, ok, tranquilo. É porque isso daqui a gente precisa ter criado a camada antes, tá? Ah, No entendi. comando mais Beleza. sai aqui também, Obrigado. mais pra frente a gente vai ver como editar. Não, sem problema, Certo. André. Desculpa aí não ter avisado antes. Então aqui a gente também vai passar rapidinho para ver como é que a gente trabalha na nossa tabela de atributos, tá bom? Eu vou agora no QGIS, tá no meu QGIS, e eu vou criar uma nova camada. Eu vou vir nesse símbolo do asterisco amarelo, que está como nova camada shapefile. Todo mundo está conseguindo fazer? Aqui na camada você também pode vir na segunda opção, que é criar nova camada, e você vai na segunda opção dessa nova janelinha que abriu. Vai estar também nova camada shapefile. Você clica, vai aparecer aquela janela. E a gente vai preencher justamente essas informações. Então, eu vou criar uma coluna de polígono. Não vou deixar em UTF-8, eu vou botar em outro código para ver se vai dar erro de grafia. Geometria, eu vou determinar como ponto. Não vou botar dimensão adicional, então aqui eu não mexo. E no meu sistema de referência, eu vou deixar como Server 2000. No novo campo, eu vou criar um novo, que eu vou botar como texto, e eu vou deixar como texto com 80 caracteres. E para eu poder botar esse texto aqui dentro, eu tenho que clicar nesse botão. Você vê que de novo aparece um asterisco e uma caixinha dourada. Tudo que tiver esse asterisco com caixinha dourada, você está criando uma coisa nova. Então clica, que apareceu aqui embaixo, texto, string 80. Agora eu clico em OK. E deu erro porque eu esqueci de salvar o endereço do meu arquivo. Então, eu vou criar o endereço do meu arquivo. No meu desktop, eu vou criar polígono, latim 1, polígono, nenhuma nenhuma dimensão adicional, siglas 2000, uma coluna chamada texto, texto do tipo texto, adicionei na coluna do tipo texto, clico em OK. Pronto, agora criou. Eu seleciono agora a minha camada de polígono
E eu vou aqui ou no lápis em cima, ou com o botão direito e alterar a edição, que também é lápis. Lápis para você lembrar que você vai escrever em cima dessa polígono. Aqui, eu vou botar outro fundo para vocês poderem ver melhor. Tá vendo que tem um lápisinho desenhado aqui dentro da minha caixinha? Porque essa coluna, essa camada agora, ela está em formato editável. E por estar editável, várias outras caixinhas habilitaram para mim. Oi? Eu ainda parei lá atrás, onde você mudou para Sirgas 2000. Uhum. Eu estou tentando colocar lado a lado aqui para ver a sua tela e a minha ao mesmo tempo, mas não estava dando. Sirgas 2000, onde que muda mesmo? Eu estou com aquela Pode janela. deixar cerca de 2000. Mas ele está no voltar. WSG. Não, mas não tem problema não. Mas se você quiser mudar, você tem que vir no chapeuzinho, no globo aqui com chapeuzinho. Isso. Aí no chapeuzinho não aparece. Aí você digita Sirga. Eu tenho que digitar Sirgas, né? Aí você tem que procurar aqui nessa do meio. Na barra de busca. É Sirgas 2000. Aí vai aparecer todos os tipos de Sirgas 2000 que tem. Com coordenadas projetadas em UTM ou com coordenadas geográficas. Aí você seleciona coordenadas geográficas, que é o 46 EPSG 4674. EPSG. Se você digitar naquela barra de busca 4674, ele também já vai automático. Aí só vai aparecer essa. Obrigada. Nada. Então, todo mundo aqui já comigo, pronto para criar um polígono? Pode dar um joinha aí, que aí Dá a para gente falar sabe. o passo anterior aí? Que não deu para acompanhar, foi meio rápido. Então, ó, você conseguiu criar a sua camada de polígono, Jean? Positivo. Massa. Agora você vai tentar habilitar a edição. Habilitar a edição, você quer escrever uma nova informação nessa camada. Então é só você procurar o lápis. Tem esse lápis que fica disponível aqui em cima, na sua barra de ferramenta, que é alterar a edição. Mas se ele não aparecer aqui, você pode clicar com o botão direito e vir aqui ó, e procurar em alternar edição, que é um lápisinho também. Quando eu cliquei em adicionar, não apareceu como camada para fazer o tique, apareceu só aquele símbolo de tabela aqui em camadas. Ele não apareceu o quadradinho. Qual? Eu não sei o que é isso. Não entendi, Tatiana, desculpa. Posso compartilhar a tela? Pode, por favor. Deixa eu ver aqui. Por alguma razão ele mostra que eu tenho duas telas, mas eu só tenho uma, gente. Aqui, olha, não sei se vocês estão enxergando aí. Não, aqui, tô olha, vendo. Você não criou aqui, só polígono, não tem esse quadradinho igual tem no Cidades aqui. Quando você foi criar a sua camada de polígono, você tinha que ter definido qual era a geometria. Como padrão, ele vem sem geometria. Vamos criar agora uma nova camada de polígono? Eu acho que eu até cliquei sem geometria mesmo. Eu entendi que era isso. Não, você tem que definir uma camada de geometria. Vamos fazer de novo essa parte? Vai lá. Isso. Latinho já tá. Aqui vai chamar polígono mesmo. E qual que era a geometria? Polígono. Aqui eu tinha mudado lá para o tal do signo. O último, isso. É 4, 7, 8. Era, como é que era? 4, 7, 8, 4, né? 4674. Olha, eu indo cair lá no oceano, né?
Pronto. E aí põe Texto. só isso, né? Uhum, tá ótimo. Beleza. Obrigada. Ah, Aí ótimo. agora você vai e procura o lápis para você poder habilitar a edição. Jean e Tatiana, então, conseguiram habilitar a edição da camada? Achei, sim. Sim, tá editado, tranquilo. Vou parar de compartilhar. Mas aí, pessoal, agora o que a gente vai fazer... Opa, diga, André. Nessa criação aí você coloca texto, né? Ele vai ficar tipo ABC, no caso aqui, dados de texto, e é só dar OK. Você já colocou sirgas, tudo, Isso. polígono, tipo de geometria, lat1, OK. Aham, isso. Show. O Latin... Oi? A Ana Cristina está perguntando, pedindo para você mostrar quando dá falha na criação da camada. O que pode ser? Depende de qual falha. Aí não sei se ela Tudo vai depender da quiser sua compartilhar falha. aqui com a gente para a gente ver. Eu acho que o pessoal tá esquecendo aí de localizar o local onde vai salvar lá na pasta. É uma das possibilidades. Isso acontece muito. O QGIS, ele pede para você dizer o endereço inteiro. OK, pode ser isso. Então, tranquilo. Aí, quando você for, vai lá, navega no QGIS, escolhe a pasta onde você vai querer salvar o seu arquivo, salva lá. Tudo bem, Ana? Aí, agora, eu vou dando continuidade aqui. Tudo bem, pessoal? Estando habilitado, eu vou procurar o asterisco com o quadradinho dourado, que é adicionar novo, nesse caso, como é uma camada de polígono, é adicionar novo polígono. É o que Eu tem tô... uma mebinha desenhada. Oi? E Tem tem o que um verde que parece uma amebinha, assim, um verde. Isso, aham. É um polígonozinho, pessoal. Ó, aí ele vai começar, quando eu dou um clique no mapa, ele vai começando a aparecer essa linha vermelha. Se eu cancelar, eu posso apertar ESC, que ele cancela o que eu estava fazendo. Então, ó, eu vou fazer aqui em cima do Brasil, mas eu não vou usar nenhuma referência não, tá? Mas depois a gente vai ver que essa informação vai estar relacionada aqui. Então, no meu mapa, eu vou criar, por exemplo, eu tenho que deixar selecionado aqui a minha camada. Clico 1, 2, 3. Clico com 2 pontos, com o botão esquerdo, botão direito. Quando eu fizer pelo menos, para eu ter um polígono, tem que ter pelo menos 3 vértices. Depois de 3 vértices, aí eu clico com o botão direito. Aí eu vou em ID, eu posso botar 0, e texto eu posso botar triângulo. Triângulo. Vai aparecer um X verde. XZ? Verde. Eu vou fazer de novo. Gente, não, aí é a questão daquela aula, que vocês lembram? Que toda vez que cria, ele cria sem QML. Então ele cria com cores aleatórias. Cada um deve estar com uma cor diferente aqui. Não, aquele xizinho que você falou que não podia aparecer, que é um xizinho verde. Aham. Que é um erro Na geometria. A gente vai fazer esse erro agora, ó. Quando eu boto 2 pontos, 3 pontos, eu faço de novo um triângulo. O mais aconselhável é a gente sempre fazendo, circundando e fazendo ou sentido horário ou sentido anti-horário no nosso projeto. Se eu criei 3 pontos e eu venho de novo para cá, crio um quarto ponto e eu venho para cá, você vê que me apareceram 2 xizinhos verdes. Porque eu apertei com o botão esquerdo, então eu falei assim, eu quero esse vértice. Ele cria-se esse vértice. Mas só que o polígono ele fica meio maluco. Porque você vê que ele estava lá fora. Ó, então eu vou fazer de novo. Vou fazer um quadrado e vou puxar ele de novo para dentro aqui. Você vê que esse lado daqui, ele está sobrepondo e passando por cima dessa nova aresta. E os polígonos, eles são construídos na ordem.
Então, é vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. O vértice 5 eu boto lá em cima. Tatiana, cortou o seu áudio. Você pode repetir, por favor? Não, desculpa, era uma bagunça aqui em casa, desculpa. Ah, não, tranquilo. Então, toda vez que me aparece esse X verde, é um problema. Se eu salvar minha geometria assim, eu botar com OK, eu vou botar 0, 1, e vou botar como texto errado. Tudo bem? Ô, show. Quando eu faço essa delimitação do polígono, certo? Fiz aqui um triângulo. Quando eu aperto aqui no botão direito, ok, vamos lá fazer aqui um Você ponto, tem que sempre dois. clicar com o botão esquerdo para ele meio que cravar aquele ponto. Pronto. Aí só que ele aparece aqui, ó, atributos da feição, aí ID. Ele só aparece ID. Não aparece essas Porque duas. então não foi Essas criada duas. uma coluna de texto. Ah, quando eu fiz O ela. meu também só apareceu ID, não apareceu para escrever o nome dele. Não, tudo bem. Aí se vocês quiserem vir e criar, ó, vocês vêm aqui, ó, na tabela de atributos. Meu lápis está habilitado. Eu vou lá no final e procuro um asterisco com quadradinho dourado. Ligo esse quadradinho e Vai fazer de peço. novo? Fazer de novo, que eu perdi aqui a. Aí Você agora eu vou vai onde? criar um Você vai outro onde? texto. Você vai onde aí na. Lá em cima, procurar abrir tabela de atributos. Eu posso ir lá em cima, na minha barra, e você clica, né? Então, vai habilitar para mim essa janela. Vai me aparecer essa janela. E no meu caso, eu já tinha criado uma coluna de texto aqui como aqui, né? Eu quero adicionar uma nova coluna de texto, que vocês podem fazer isso também, porque vocês estão sempre com o lápis habilitado, então vocês estão escrevendo em cima desse seu arquivo. Então vocês podem apagar e escrever. Eu vou em novo campo, que é onde tem um desenho de uma coluna, um asterisco dourado. Clico nele, ele vai me perguntar, que novo campo você quer? Aí eu vou escrever um texto chamado blá blá, e eu quero que seja um texto de novo. E não vou botar mais nada. Então vou botar OK. Ele cria para mim um texto, uma coluna, blá blá, com escrito null. Esse escrito null, você vê que ele está com uma fonte diferente do texto. Ele está com uma linhazinha mais clarinha, mais fininha. É porque não tem informação. É vazio. Vazio não é zero. Zero é um número que quer dizer nenhum registro. Vazio é que não existe nenhuma informação aqui. E aqui eu vou colocar sim, e aqui eu vou colocar não. Eu vou botar a informação que eu quiser, que eu vou estar associando essas informações às minhas geometrias. Então, ó, já fiz algumas alterações na minha camada. Não quero perder essas minhas alterações. Vem no disquetezinho e salva. O que deu? Por quê? Vou fazer de novo. Eu não escolhi o texto. Sim? Não. Pronto. Agora sim. Tudo bem? No caso, Jean, você pode atribuir qualquer valor. Normalmente, um ID quer se referir... O ID significa um identificador e pode-se utilizar várias informações, como, por exemplo, normalmente um número serial, que o pessoal costuma atribuir. Números inteiros em ordem. Então, aqui eu estou salvando, eu estou fechando, ó, vou desligar a minha tabela de atributos, ou minha edição. Pronto. O meu shape está criado e está pronto para usar, mas com uma geometria inválida, tudo bem?
Se a gente, dependendo da operação... Então, agora vocês viram que vocês podem criar, e mesmo inválido, você lembra que tem esses 2x, né? A geometria foi criada, e ela está aqui no meio da gente. Tudo bem? Eu vou criar mais um quadrado, eu vou criar mais uma nova camada. Vamos fazer de novo esse mesmo processo? Eu venho não no lápis, mas eu quero criar uma nova camada de novo. Então, vou lá em camadas, lá em cima, criar nova camada, novo camada shapefile. Eu vou criar agora o meu polígono 2. Eu vou deixar também, eu vou deixar em UTF-8, só para ver se... Para mostrar que sempre a gente pode mudar, né? E sempre mudar também pode, para a gente ver se a gente consegue ver um probleminha de codificação. UTF-8 em polígono sem geometrias adicionais. Polígono, tá, pessoal? E aqui eu vou botar um texto também. Pronto. Adicionei ao campo. Clico em OK. Eu esqueci de novo, aquele mesmo problema que a Ana tinha comentado. Eu esqueci de botar o endereço. Estou meio nervoso com o horário, pessoal. Já são 11h40. Aí eu estou fazendo as coisas aqui e eu estou atropelando um pouquinho. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, por favor, que realmente eu fico agoniado por causa do horário, mas também não posso prejudicar o conteúdo, né? Então tá em UTF-8, peça em polígono, uma nova coluna chamada de texto, e eu adiciono. Agora, pronto. Agora tem meu polígono 2 que vem em cor marrom. Quando vocês criarem, pode vir em outra cor para vocês. Vou habilitar a edição da minha camada. E eu vou criar um novo polígono. Agora um polígono válido. Mas que vai passar por cima desses que eu acabei de criar. Um texto com caractere especial, com tio que eu estou fazendo. Eu escrever não. Você vê que então ele está sobrepondo, está passando por cima. E se eu quiser botar outro polígono menor por cima, eu arrasto para baixo. Desabilito. Ó, eu tentei desabilitar a minha camada sem ter salvado. Então ele pergunta, você quer salvar suas mudanças? Aí nesse caso eu quero. Se eu fiz um erro e não quero salvar, você vem, não salva não. Mas nesse caso eu quero. Certo, salvei. Esse mais ou menos é o procedimento para você fazer vetorização. Essas vetorizações estão associadas a um par de coordenadas, cada vértice, e essas informações estão dentro do espaço, nesse caso o Brasil. Tudo bem até aqui, pessoal? Diga, Edmilson. Então, desculpa, é que eu realmente não estou conseguindo acompanhar, a tela está parada. Depois eu consegui criar uma camada polígono 2, como é que eu desenho? Que ferramenta eu uso para desenhar o polígono depois? Procura um lápis, por favor, dentro do seu QGIS. Ou, se você não achar esse lápis, na sua Mas camada de aparece uma polígono mãozinha. 2... A hora que eu clico no lápis, aparece uma mãozinha. Certo. Do lado do lápis, procura um desenho de uma amebinha com um asterisco Sim, dourado. Clica nesse. Que você vai ver certo. que, se você deixar o seu cursor em cima, ele vai perguntar, ele vai dizer o que é que essa ferramenta faz. Perfeito, já localizei. Nossa. Agora Obrigado. clica para mim em pontos aleatórios do mapa e eu vou pedir para elas estarem necessariamente sobrepostas em parte da geometria inválida. Deu para entender o que eu pedi? Eu desenho um triângulo, mas depois a ferramenta ela não desaciona, por exemplo. Se eu dou um ESC, ela apaga todo o polígono desenhado. Você, à medida que você vai clicando com o seu botão esquerdo, você está como se fosse martelando pontos e falando assim, ó, essa coordenada que eu quero, essa coordenada que eu quero, essa coordenada que eu quero. Certo. Quando você fizer... Desculpa. Quando você fizer todas as coordenadas que você quer, você clica agora com o seu botão direito.
Tá. Aí ele vai falar assim, se você clicar com o seu botão direito, ele vai falar assim, não, terminei a vetorização. Não importa em que posição o seu mouse está. Ele vai parar e vai fechar a geometria. E vai Perfeito. pintar da cor que ela é. Tá joia. Aí você salva a sua geometria e desabilita a edição, por favor. Eu fiz isso. Tá joia. Todo mundo conseguiu criar duas geometrias, pessoal, com uma geometria sendo uma delas inválida, com o xizinho verde? Não criei Eu ainda, mas eu vou criar. consegui, e aí eu criei uma outra camada, né? Só que aí, o que acontece? Eu chamei uma camada de polígono 1, polígono 2. Eu achava que, assim, quando eu desabilitasse uma, ia sumir, igual quando a gente tira os XYZ tiles ali, né? Só que, não, na verdade, as geometrias todas que eu fiz ficam numa camada. Quando eu desabilito a camada polígono 2, que eu criei depois, tudo continua aparecendo. E quando eu desabilito a primeira camada polígono 1, somem todos. Então, acho que eu criei todas as geometrias dentro de uma mesma camada, né? Isso mesmo. Para você fazer a edição na segunda camada, você tem que selecionar a camada de polígonos 2. E tem que Então você tirar tem a que... seleção da outra. Não, é quando você clica em cima do polígono 2, ela vai ficar com uma faixa cinza. Isso, Então é para dizer que é essa que você está trabalhando. Aí nessa que você está selecionada, as suas camadas selecionadas, você vai lá no lápis e habilita a edição. Então, esse aqui agora, nessa outra camada, não está aparecendo o lápis. Não, Você pode alternar clicar... edição. Aparece alternar edição, não habilitar. Não, é alternar, isso. É problema de tradução. Tá. No meu também tá alternar, mas é porque você não alterna, né? Você habilita. Tinha uma outra versão antiga que eu usava estava usando habilitar. Tá, beleza. E agora eu não Então, tenho. aí procura agora aquela amebinha verde com o asterisco com caixinha dourada, por favor. Eu acho que ele fala alterna, porque você clica uma vez, ele habilita, outra desabilita. Por isso que ele está chamando de alternar, né? Tipo, alterna entre Pode ser. ligado e desligado. Esse é o pensamento dele. Vamos lá. Eu quero fazer só geometrias bonitas, pontinhos. Aí Obrigada. você conseguiu agora fazer a sua geometria 2, passando por cima dessa geometria inválida que a gente criou. Tatiana. Fazendo uma outra geometria no polígono 2, para ver o que acontece aqui. Tá certo. Daqui a pouco eu vou... A minha tela está compartilhando. Então, vou dando continuidade. Tudo bem aqui, pessoal? Tá todo mundo aqui? Estamos te ouvindo, show. Beleza. Aí agora a gente criou geometrias. E tem vezes que a gente cria a geometria e ela não fica 100% do jeito que a gente quer. Então a gente pode sempre editar ela. Mesmo uma geometria, a gente já criou uma geometria do zero e agora a gente vai trabalhar em cima de uma geometria que já foi criada. Para isso a gente tem duas formas. Uma é procurando esse martelo com a chave de fenda depois de habilitada a edição. Então a ordem é: seleciona a camada que você vai trabalhar, seleciona, habilita o lápis para você poder escrever na sua geometria, seleciona o polígono que você quer fazer e depois você vai e mexe no martelinho. É só você lembrar de martelinho de ouro,
Que é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar uma recalchutada nas nossas geometrias. Essa é uma forma. Então, no meu polígono 2, que eu falei, nossa, tá saindo do Brasil, tá saindo do continente, não quero que essa informação saia do continente, eu vou lá no lápis para alternar a edição. Vou do lado da minha adicionar novo polígono, né? Adicionar polígono. Eu vou no martelinho de ouro e, ó, vê que, ó, ele tá destacando para mim esse vértice que tá do lado de fora, ó. Quando eu vou chegando perto do cursor, ele destaca. Se eu ficar em cima, perto dessa minha reta, ele também destaca. Fica um pouquinho o vermelho é um pouquinho saindo, sabe? Então eu vou vir aqui no meu vértice, que está fora do Brasil. Vou clicar uma vez com o botão esquerdo. E olha só o que vai acontecer, ó. Vocês estão vendo a linhazinha vermelha? Que está mudando. Sim. Pequenininha. Ela passar por cima de Belo Horizonte. O que eu estou fazendo? Eu estou alterando a minha geometria e tirando esse pedaço que está fora, e eu quero que passe por cima de Belo Horizonte. Clico de novo com o meu botão esquerdo. Ele alterou. Aí eu falo, nossa, beleza. Era a edição que eu queria, porque eu queria tirar do mar e botar por cima de Belo Horizonte. Salva a edição. Esse tipo de edição que a gente está fazendo é em cima de vértices e segmentos de reta, tá? Então a gente está tentando conservar os vértices e fazer ou mexer a partir dos segmentos de reta, que estão entre dois vértices. Tudo bem? Desculpa Faça as novamente. alterações. A minha tela Pode falar. não tá mexendo. Como é que eu começo a editar? Porque não está acionando o lápis fica apagadinho. Você tem que selecionar antes a camada polígono 2. Ela está selecionada no lado aqui, né? Uhum. O seu lápis Tá. está em cima do polígono 2? Tá. Quando você olha o painel de... Perfeito, entendi. Aí agora que está habilitado o lápis, procura Uhum. aquele símbolo do martelinho. Perfeito. Aí essa ferramenta do martelinho, você pode editar os vértices direto. Tudo bem? Tá ok. Essa é uma forma. Existem diferentes formas e vocês podem explorar essas ferramentas com mais calma depois do curso. Existe uma outra forma também que eu gosto muito, que é utilizando essa segunda ferramenta, que é esse remodelar. Procura para mim, ó, essa amebinha aqui com essa extensão aqui, ó, em douradinho, em amarelo meio dourado. Ela não vai aparecer, ela pode não aparecer para você. Então a gente vai habilitar essas outras ferramentas, que está dentro da barra de ferramentas em digitalização avançada. Então eu vou voltar para o meu QGIS e vou vir na parte cinza do meu mouse, do meu QGIS e clicar com o meu botão direito. Edilson, você me avisa aí se aparece para você, viu? Que essa parte aqui eu preciso um pouquinho que Não vocês está consigam ver. aparecendo. Está paralisada a tela. Já entrei e saí diversas vezes do QGIS. Está no vídeo? Eu vou acompanhar depois por lá, porque... No vídeo tá, mas eu queria já que a gente está ao vivo, que eu faria questão que você visse aqui, cara. Tá paralisada a Sim. tela. Olha, eu entrei e saí várias vezes do QGIS. Mas não, Do Teams. você tá vendo qual tela agora? Olha, uma muito lá atrás. Putz. Tá totalmente paralisado. Eu vou tentar sair e entrar mais uma vez. Não, fica aqui. Eu vou cancelar e botar, e eu não vou mexer minha tela. Então ele deve aparecer para mim essa tela mais recente, tá? Por favor. Você consegue ver? Agora tá mexendo. Tá mexendo? Oh, massa, hein? Então aqui, ó, nota que eu tenho duas seções diferentes. Quando eu clico no meu botão direito na barra cinza, Como é que você chegou nessa barra de ferramentas? você vem em cima do cursor e clica com seu botão direito. Em cima vai habilitar.
dessa parte cinza. Pode ser em qualquer lugar. Não tem nenhum lugar específico, não. Essa tela que está escrito painéis barra de ferramenta, como é que se abriu essa tela? Você vem para qualquer lugar da parte fora do mapa, de preferência na parte cinza, e clica com o botão direito do seu mouse. Então, Não. não clica em cima de um botão, não. Clica do lado de fora, tá? Eu estou só com os polígonos, assim, quando eu clico o OpenStreetMap, ele não está carregando o mapa. Não sei por que, agora até perdi os polígonos da tela. Realmente sumiram até os polígonos. Puxa. Pode estar, seu computador pode estar sofrendo bastante para trabalhar aí com QGIS. É o Você pode Ctrl ter J? arrastado sem querer. Ctrl J. Também não vê, os polígonos não vêm para o centro da tela. Ou clica nessa lupazinha aqui, ó. Também estou clicando na lupa. Eles estão habilitados com um tiquezinho aqui do lado da caixinha. Então, tá, Não? polígono 2, polígono 3, até eu pus também, porque era maior. Eu clico na... Agora veio, eu clicando na lupa. Ah, Perfeito. beleza. Eu não carrego o OpenStreetMap, por algum motivo eu Não, clico. tudo bem. Deixa sem até. Já que sua internet Tá. não está muito boa, vamos deixar sem. Eu quero que você venha em um canto qualquer, desde que não seja em cima de um botão, clica com o botão direito. Que Aí, ele vai abrir esse daqui. deixa eu ver o que aparece no seu, desculpa. Então, eu clico com o botão direito e aparece copiar coordenadas se estiver dentro da área de trabalho. Se estiver do lado, tem adicionar grupo, expandir tudo, recolher tudo. Você está clicando aqui, então, ó, dentro dessa parte daqui. Clica aqui fora, nessa parte cinza, Eu estou onde clicando... estão os botõezinhos. Ah, tá, perfeito, tá ok. Agora foi. Foi? Ah, Beleza. aí eu ponho barra de ferramentas. Tem duas seções, uma de barra de ferramentas e uma de painéis. Você vai em Perfeito. barra de ferramentas e procura digitalização avançada. Tá ok. E habilita esse tiquezinho aqui. Fui em digitalização avançada e agora... Oi? Aí você habilita esse tiquezinho. Eu habilitei. Vai Perfeito. aparecer essa ferramenta aqui, ó. Agora Dentro dessas ferramentas, agora ele paralisou de novo. Eu não, de fato, eu não sei qual ferramenta que você está se referindo. tem um esquadro e uma régua, uma amebinha com uma seta para a direita azul, uma amebinha com um sinal de redondo de reciclagem, de retorno, sei lá. Sim, mas está tudo apagado. Então, seleciona para mim uma camada que está com a edição habilitada, então uma camada que tenha um lápis dentro dela, você seleciona para mim ela, e depois você vai procurar para mim um símbolo de ameba verde com um apêndice, com uma partezinha extra amarela. Eu clico no Vai ser lápis só um primeiro. Cliquei no lápis, perfeito. E aí, desculpa, aí eu vou na ameba com uma extensão em amarelo. Não ao redor dela todo, só um pedaço. remodelar feição. Isso. Perfeito. Então, Tá. todo mundo está conseguindo fazer a remodelagem de feição? Eu quero chamar a remodelagem de feição para fazer o seguinte. Eu vou desenhando linhas ao longo da minha geometria, que elas podem ir para dentro ou para fora da minha geometria. Tá todo mundo vendo essa geometria serpenteando o meu polígono roxo, marrom? E eu fui Sim. sempre cravando uma coordenada para cada pontinho. Agora, então, eu vou clicar com o meu botão direito para falar assim, eu terminei de cravar todas as minhas coordenadas e eu terminei o que eu quero fazer. As partes que passavam para dentro e foram para fora, ele gerou uma nova geometria e expandiu para aquelas áreas. As áreas que estavam para fora, que ele foi entrando,
ele redesenhou toda a geometria agora seguindo esse novo contorno, criando quantos vértices forem necessários para isso, que normalmente são os vértices onde você dá o clique. Vocês conseguem ver isso? Tá meio como se fosse uma carinha. Tem um narizinho aqui, uma boca aqui, um queixo, uma testa e um cucuruto. Tem umas orelhinhas azul para trás. Tem umas orelhinhas azul para trás e um óculos azul. Tá todo mundo vendo isso? E você desenhou a linha apenas chamando o lapisinho ali. E só chamando o lápis. Então, se eu quiser fazer um corte seco de uma ponta a outra, porque eu não quero que ele tenha esse cucuruto, de ponta a ponta. Então, eu fiz um ponto aqui, mais ou menos no Pará, no norte do Pará, e estou atravessando quase no P de Porto Velho. Clico. Aí a linha ficou linha escura, fechada, vermelho. Clico com 2 botões, com o botão direito, ele vai cortar a minha geometria. E o que está para fora fica para fora, e o que está para dentro fica para dentro. Você pode então expandir. Então, se eu quiser fazer um novo cucuruto para ele, eu estou começando uma nova linha de dentro, vou para fora e volto para dentro. Ele vai criar todo esse vermelho aqui, ele vai criar a geometria e vai expandir para lá. E agora eu botei um coquezinho no bonequinho. Esse tipo de ferramenta ela é muito boa para você ficar vetorizando feições mais complexas. E ela, dependendo do que você for fazer, ela é melhor do que o martelinho. Tudo depende do que está sendo feito. Então, você tem que tomar cuidado porque você vê que elas comportam de formas bem diferentes. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, mas o meu estava muito torto. Eu exagerei muito, tinha muito um passando para cima do outro e tal. Aí eu coloquei esse remodelar feições. Você clica com o esquerdo, vai fazendo os pontos e termina com o direito, não é isso? Isso. Mas aí o último que eu clico não muda nada. Ela continua assim, toda torta. Não, ela tem que redesenhar por onde essa nova linha vermelha que você vai passar, ela tem que entrar e sair do polígono. Ou começar dentro do polígono, ir para fora e voltar de novo. Porque você tem que fechar o polígono. Então, as áreas que ela vai estar saindo do polígono e voltando, ele vai estar preenchendo de novos polígonos. As partes que estão do lado de fora do polígono, da linha para fora, vamos chamar assim, ele corta. E ele exclui do seu novo polígono. Tudo bem? Por exemplo, ó, Tatiana, eu vou fazer aqui uma nova alteração. Eu vou querer tirar essa papada do boneco. Estou começando fora, perto de São Paulo. E eu estou fazendo uma nova linha que está entrando. E essa nova linha que está entrando, ela tem que sair, tá? Ó, ela saiu. Então, ela veio de São Paulo, passou mais ou menos, está saindo aqui mais ou menos em Formosa, no Paraguai. Quando eu clicar com o meu botão direito, ele vai cortar toda essa parte. E vai deixar exposto a parte de São José do Rio Preto. E Ribeirão Preto também. Tentar fazer. São diferentes formas, isso são diferentes formas que a gente tem para poder modelar e ajustar a nossa nova geometria. Tudo bem? Marcos? Eu percebi, não sei se eu estou correto, mas aqueles polígonos que tem um problema do xizinho, eles não conseguem modificar com essa ferramenta, né? Com o xizinho verde. Vamos ver? A gente habilita o lápis aqui. Eu tentei e não consegui, não. Ele dá problema, ele não modifica. Por quê? Porque é uma geometria inválida. Então ele não sabe o que tem que cortar e como tem que cortar. Mas a gente visualiza. Então era isso. Eu consegui até a proeza tá de fazer um xizinho verde aparecer na minha correção. É assim mesmo. Geometrias inválidas, elas acontecem muito, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho uma outra coisa. Até aqui, tudo bem, pessoal? A gente já está vendo, então, que as geometrias inválidas, elas, embora a gente consiga ver, nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer com elas.
Tá bom? Então, isso é uma coisa, assim, não só porque a geometria você está vendo e ela está existindo, não necessariamente ela está correta e ela pode estar funcionando, se comportando de uma forma normal. Então, vou salvar aqui as minhas alterações e esse vai ser os meus novos polígonos. Então, vamos lá mais um pouquinho agora para continuar um pouquinho a parte prática e falar um pouquinho de relação espacial. Relação espacial, você vê que quando eu estava pedindo para Edmilson, faz ela passando por cima da sua geometria inválida. Isso daqui é quando a gente tem essas relações espaciais, então é como é que um objeto, ou uma geometria A se relaciona com a geometria B. Quais são as interações entre elas? Normalmente essas relações estão diretamente vinculadas à sua localização e suas coordenadas. Em alguns casos a gente tem... isso daqui eu vou ter que projetar, porque o slide vai atrapalhar e a gente vê melhor assim. Edmilson, você está conseguindo ver aí os slides? Está paralisado novamente. Ai, caramba. Será que é a minha conexão? Cara, eu não sei. Eu não sei se for só para mim, seria minha, né? Eu não sei se as outras pessoas estão com o mesmo problema. Aqui tá paralisando também, de vez em quando. Eu vou abrir agora um PDF e a gente vai trabalhar em cima desse PDF. Que é a apresentação. Então, aqui agora eu vou botar aqui o PDF. Tá todo mundo vendo agora? Eu vou lá para cima, Ainda na parte não. de relações espaciais. Desculpa, show, ainda está na tela do Quantum Giz para mim. Isso. Eu vou botar, então, relações espaciais de novo, projetando de novo. Agora foi. Então, a relação espacial é isso. Como é que duas geometrias interagem entre si num dado local. Você tem várias formas de interação. Você tem a não interação direta, então elas não têm nenhum contato. Vamos chamar, entre aspas, de contato físico. Então, elas estão disjuntas. Elas não se tocam, não se interceptam e não se sobrepõem. São palavras que, a princípio, quer dizer a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala em interceptar, a gente fala justamente no oposto dos disjunto. Disjunto é quando elas têm uma distância entre si, pode estar muito perto, mas está disjunto. Ou a gente tem intercepta, que é quando ela tem alguma interação, sobreposição entre as duas geometrias. Quando a gente pode falar agora de várias outras relações espaciais. A gente pode falar de igual é igual. Então, o Brasil, que a gente vê na América Latina, com os shapes da América Latina, é igual ao Brasil, polígono, só do Brasil, sem nada. Quando a gente fala de sobrepõe, existe uma leve sobreposição. Em duas camadas, elas estão sobrepostas, elas têm uma interação como se fossem duas folhas de papel, uma sobre a outra. Então, duas folhas de papel, sendo uma folha de papel que representa os biomas brasileiros e uma folha de papel que representa os estados das unidades federativas. Em cima do mesmo Brasil, ela se sobrepõe. Então, o Amazonas, o bioma amazônico, ele se sobrepõe em alguns estados e outros não. Outras relações também estão de o que está dentro de quem e quem contém o que dentro. Dentro do Brasil, a gente tem os estados da federação e um estado da federação está dentro do Brasil. Elas são diretamente inversas, essas duas relações, mas é só para falar quem está dentro de quem. E a gente vê aqui o Distrito Federal em relação ao Goiás. Aí existe essa pergunta. O Distrito Federal está dentro do Goiás? Essa é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem agora rapidinho. Olhando aqui pela imagem, vocês conseguem ver se o Distrito Federal está dentro do Goiás? Não. Sim. Parece que não. Sim. Tem gente que fala sim, tem gente que fala não. Visualmente, ele dá a impressão que tem uma sobreposição, que ele está contido, mas ele não está totalmente contido. E isso é muito importante para computador. O computador é literal.
se ele tem uma frestinha que seja, mas ele encosta em outro estado, em Minas Gerais no caso, o DF então não está contido dentro do Goiás. Certo? É esse tipo de relação. Se a gente faz uma consulta e a gente pede para ele falar, o Goiás está dentro do DF, ou o DF está dentro do Goiás, ele vai acusar falando que não. E você olhando no mapa do Brasil aqui, você fala, ué, tá sim, ué, ó. Você vê aqui, tá tudo no olho, parece. Mas o parece, quando você bota no número, você vê que esse tipo de relação não existe. Tem que tomar cuidado. E sempre lembrar, o computador é literal. Isso é o que está dando problema nas questões de codificação, nas questões de tabulação. São problemas que a gente está cada vez mais se familiarizando e aprendendo a como contornar e evitar também. Então, o DF ele não está dentro do Goiás, mas a gente pode falar que o DF ele toca o Goiás e Minas Gerais. A ideia do tocar é um conceito que é adjacente. Então, eles são limítrofes. Não tem nenhuma sobreposição entre eles, mas eles se tocam diretamente. E tem o disjunto, que é justamente o contrário de tudo isso que a gente apresentou antes. Então, Mato Grosso está disjunto de Minas Gerais. Tudo bem até aqui, pessoal, em relação às relações espaciais? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo com áudio? Sim, sim. Não, beleza. Então, aí agora no final, a gente vai ver o seguinte. Eu falei que os computadores, eles são literais. E esse daqui foi um tipo de avaliação que a gente fez para contestar justamente os dados que a gente utilizou nas atividades do Brasil, naquelas camadas que a gente viu, pinta por região, os estados por região e tudo mais. Se você pegar aqueles dados e for ver, fazer esse mesmo tipo de avaliação, aqui já está processado, então já está mais fácil da gente consultar. Você vai ver que existem algumas inconsistências. Esse daqui é um tipo de inconsistência que foi constatado nos dados. Tá vendo aqui, ó, entre o Acre e o Amazonas? Esse aqui é o zoom dessa região aqui, dessa bolinha vermelha. Tá vendo esse segmento de reta aqui, essa linhazinha meio amarelo, laranja? Essa linha corresponde a cerca de 0,001 milímetro. Então, é 1 milímetro. Nem sei que número é isso. É um nanômetro. É um micrômetro. Micrômetro. Isso é um 10 elevado a menos 6. E essa distância entre o Amazonas e o Acre é menor do que 1 micrômetro. Ou seja, o computador, na hora de fazer as avaliações, ele vai falar assim, olha, essas geometrias, elas não se tocam, porque elas não estão sobrepostas, não estão adjacentes uma com a outra. Bom, mas é só 0,001 milímetro. Não se toca. O computador é literal. Então, isso existe em umas escalas que chega a ser beirar o ridículo, que a gente fala assim, gente, é só erro de... A canetinha passou ali e o traçado da canetinha é mais grosso do que a distância entre esses dois. É verdade, mas tá lá, o erro existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte de dados que a gente está utilizando. Isso vale para todas essas regiões que tem essas linhazinhas. E existem outras inconsistências também. Mesmo a gente utilizando dados do IBGE e consumindo os dados dos estados em relação aos biomas brasileiros, a gente observa várias inconsistências, e aqui eu vou trazer só 3 delas. A gente, a princípio, está falando tudo do Brasil. Quando fala do Brasil, você pensa, o Brasil é um só. Os biomas brasileiros estão dentro do Brasil e vice-versa. Então, todos estão respeitando os mesmos limites. Isso não é verdade, porque dependendo da forma como o dado for gerado e por conta desses detalhezinhos, dessas escalas, que nesse caso é um pouquinho maior o grau de erro, mas tudo bem, você vê que em pontilhado é o limite da unidade federativa.
Então, aqui na Baía de Guanabara, a gente tem trechos em que o limite do estado do Rio de Janeiro está indo além do bioma Mata Atlântica. E a gente vê em alguns trechos aqui, aqui mais para baixo principalmente, que a Mata Atlântica vai além do bioma do estado do Rio de Janeiro. A mesma coisa vale para Laguna, em Santa Catarina, que está ligeiramente deslocado, e para Bragança, no Pará. Então, isso são probleminhas que a gente observa. Só um momento. Desculpa. Esses são alguns problemas que a gente observa e eles vão ter... a gente chama a nossa atenção para que tipo de análise a gente pode fazer. Quando a gente vai fazer uma análise de a Mata Atlântica está contido, o bioma amazônico está contido dentro do estado do Pará? Não, não está, por conta dessa bolinha e esses erros. Então, pessoal, isso são só coisas que a gente tem que se atentar. Então, quando a gente começa a processar muito dado, a gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações que vão ser feitas, tá bom? Então, sempre que a hora que a gente começar a operar mais os nossos dados, a gente tem que lembrar sempre de fazer backup. Backup é salva aquele arquivo num lugarzinho que você não vai mexer e começa a mexer numa versão temporária. Até você conseguir concluir a sua análise, porque tem vezes que a gente faz o processamento sabendo, mas ele dá um erro, aí você perde tudo aquilo que você fez. E se você está trabalhando no seu arquivo original, você pode se perder tudo que você já realizou. Gente, Brasília está muito seco, cruz credo. Então, a gente tem algumas análises espaciais que a gente vai passar agora, são só 4, a gente vai ver só 4 tipos. Uma que é o amortecimento. Obrigado. A gente tem a análise espacial de amortecimento, então é só lembrar que de vez em quando a gente tem uma unidade de conservação, a gente pode expandir os limites da unidade de conservação para definir uma área de zona de amortecimento. Ou você pode também diminuir. Então, quando você usa a ferramenta de buffering, você pode fazer tanto uma expansão ou uma diminuição da sua geometria. Além disso, quando a gente trabalha com duas geometrias que elas têm sobreposição entre si, a gente consegue fazer algumas relações. Por exemplo, de ver qual que é a interseção entre essas duas geometrias. Se essas duas são, se uma traz uma informação vermelha, uma traz informação verde, quando eu uso a ferramenta de interseção, eu vou pegar a informação vermelha e a informação verde ao mesmo tempo. Então, eu vou ter uma mistura das duas informações. E a mistura de vermelho com verde é amarelo. Quando eu não quero fazer uma interseção, eu não quero as duas informações, eu quero só uma, eu vou fazer um corte, um recorte, um clipe. Aí depende também de questão de tradução, tá? Tem que ver como é que está traduzido na ferramenta de vocês. Mas você tem... Então, se você faz uma relação de eu quero saber cortar a geometria vermelha em relação a verde, vai me retornar vermelho. Se eu fizer o oposto à ordem, eu quero fazer um corte da geometria verde em relação à geometria vermelha, vai me retornar o verde. E a mesma coisa para diferença, que é justamente o contrário. Fala assim, o que é exclusivamente de vermelho que não tem nada a ver com verde? É isso daqui. E o contrário é o que é exclusivo de verde e não tem nada a ver com vermelho, espacialmente, né? É isso daqui. Então você tira essa parte que está em comum sobre os dois. Então, essas aqui são algumas relações, e tem muitas outras relações e análises espaciais que a gente pode fazer em relação a geometrias que se sobrepõem. E a gente vai deixar aqui como um desafio essa atividade para vocês fazerem. E tá no vídeo, tá? A resolução também tá no vídeo, e vocês podem fazer. Mas para cá, para a gente poder ver nessa aula express, a gente vai fazer com esses dois polígonos que a gente criou. E a gente vai ver também a questão do polígono inválido. Tá bom? Vamos trabalhar, então, com essas duas geometrias
E quero fazer o seguinte, eu quero pegar o meu vetor e vou em analisar. E depois, não, é em... então. O meu QGIS, não sei por que ele criou duas abas de vetores. Porque, por conta dessa questão de tradução, eu tenho uma aba chamada vetor e uma aba chamada vector. Então vocês têm que ver qual que é o nome da camada de vocês. Provavelmente na de vocês é vetor, se tiver sido instalado em português. Clico com ela e vou em ferramentas de geoprocessamento e eu quero fazer uma interseção entre a geometria 1 do polígono, entre o polígono e o meu polígono 2. Então ele vai me abrir essa janela. Aqui vai me vir uma breve descrição de como é que essa ferramenta funciona. Então, este algoritmo extrai partes sobrepostas de feições nas camadas de entrada e de sobreposição. Os recursos da camada de interseção e de saída são atribuídos aos valores das feições sobrepostas da camada de entrada e sobreposição. Então, aqui tanto faz a minha ordem, mas só que eu tenho que selecionar duas camadas diferentes. E aqui, se eu botar só essas informações, já é o suficiente para esse algoritmo funcionar. Quando eu boto para rodar, ele me dá um aviso vermelho. Falando, feição 1 de polígono é inválido. Se lembra que a gente criou uma geometria inválida? Então, isso é um problema. Todo mundo comigo aqui, até aqui, aí vai ter um pulo do gato agora. Eu quero só saber se vocês ainda estão comigo. Desculpa, é porque eu não tá atualizando. Eu vou em vetor, depois... Ferramenta de geoprocessamento. Eu tentei descrevendo para você, Edmilson, mas eu não sei se deu certo. Eu não vi o chat. Só tá escrito geoprocessamento. Perfeito. Procura para mim a ferramenta de interseção. Perfeito. Habilita ela, Habilitei. que vai abrir uma janela para você e vai perguntar duas camadas. Uma camada de entrada, e você pode botar um polígono, Tá, e na ok. segunda camada de sobreposição você coloca a outra camada de dado. Perfeito. Aí agora você bota para rodar. Tá joia. Ele tem que acusar um erro, porque a gente tem uma geometria inválida. Tá joia. Todo mundo aqui comigo? Tatiana, você queria falar alguma coisa? Sim, eu acho que eu perdi aqui. Desde aquela hora lá de remodelar feições, eu acho que tem alguma coisa que eu não fiz no início que deve ter que selecionar o polígono, né? Eu seleciono a camada, tem mais de um polígono na minha camada aqui. Eu estou com edição, alternar edição aqui habilitado, né, o lápis. E aí, eu tenho que selecionar antes o polígono, eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo, porque eu passava de todo jeito, né? Ele não remodelava a feição, agora esse do vetor também não consegui. Eu tenho que clicar dentro do polígono, o que eu tenho que fazer? Para você remodelar, você tem que estar com a sua camada selecionada, que você quer mexer, e com o lápis habilitado. Então aqui, se eu quero mexer na minha camada de polígono de novo, no meu polígono 2, eu tenho que estar com o lápis habilitado e ela vai ter que estar selecionada. De vez em quando, você tem que até selecionar a feição que você vai alterar. Então, aquele meu polígono marrom ficou amarelo. Aí eu venho na minha ferramenta de remodelar. Então, agora eu quero fazer uma nova alteração. Eu cliquei na camada, já está clicado, está com o lápis. Aí, vamos supor que eu esteja aqui na mãozinha, que é para arrastar aqui. Para eu selecionar o polígono, eu clico em qual? Você está vendo essa aqui parte boba. nesse quadrado amarelo, nesse amarelo ovo, que está selecionar feições por área ou clique simples. Ah, tá. É isso que eu perdi. Obrigada. De nada. Aí aqui você seleciona a sua feição, habilita a sua ferramenta de remodelar e você faz uma alteração na sua geometria. Aí você altera. Você transforma em coelhinho esse negócio aqui. Esse bichinho. Tá ficando estranho. Então, tudo bem? O que a gente agora vai fazer
é fazer a interseção entre as duas geometrias. Então, você vai em vetor, em geoprocessamento. Lá em cima, você vai na aba de vetor, na primeira opção, em geoprocessamento, e depois você vai lá em interseção. Ele vai abrir uma janela, onde você vai dar dois parâmetros. Um parâmetro de entrada e um parâmetro de sobreposição. Aí seleciona um de cada camada, sendo que uma delas tem que ser aquela geometria inválida, tá? Então você seleciona, no caso, o polígono, que é a minha geometria inválida. Na camada de sobreposição, o polígono 2. Aí você clica em executar. Quando você clicar em executar, ele vai aparecer um texto em vermelho, falando, ó, tem uma geometria inválida. Até aqui todo mundo conseguiu chegar? Show, mostra aí novamente que o Jean tá tendo problema ali, não tá aparecendo as ferramentas para ele. Você seleciona aí de novo para ele ver direitinho? Tá, Jean, vamos fazer o seguinte, ó. Vai lá em cima na sua barra de onde tem todas as ferramentas que você pode utilizar. Você clica em vetor. No meu ele deu um problema e ele está chamando de vector. Ele está em inglês. E ele está chamando em Geoprocessing Tools, que no seu caso deve estar em processamento. O meu não aparece o seguinte aqui, ó. Vetor. Numerical Digitalize. Só isso. Você tem uma aba chamada Vector, então? Não, só essa mesmo, vetor mesmo. Projeto, editar, visão, camada, configuração, complemento, vetor, raster, web, malha. E vetor só aparece esse numérico não sei o quê? Mas até que eu tenho esse numerical Oxi. Numerical Digitalize. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui na barra cinza e... Cadê? Refrigerador de favoritos espaciais. Caixa de ferramentas. Tá. Clica aqui com o botão direito, em qualquer parte cinza da sua barra de ferramentas, vai na seção de painéis e habilita para mim essa caixa de ferramenta de processamento painel. Não Se tem. tiver em inglês é Processing Toolbox. Não tem. Não tem? Não. Cara, deu algum problema Não, na instalação do seu painel. QGIS. A caixa de painel, tem assim, caixa de painel, tá habilitada. Caixa de painel, né? Eu quero que apareça uma caixinha aqui, ó, para você, ó. Assim. Não. Apareceu uma outra coisa pequenininha aqui. Você projeta para mim, Jean, por favor, essa tela? Eu acho que... Estão vendo aí? Sim. Aqui, ó. É vetor, tá vendo? Uhum. Quando eu fui lá na habilitar a painel, apareceu aqui do lado aqui. Habilita, abre para mim essas opções só para eu poder tentar caçar aqui. Ah, eu tô achando que deu algum erro na instalação do seu QGIS. Porque... Cara, isso eu nunca tinha visto, não. O dia que o Você já rapaz viu alguma coisa assim, Wátila? tinha uma versão... Eu tinha Nem outra- entendi o que tá pegando aí. Ele não... Na aba de vetores dele, ele tá sem o Processing Toolbox. Ele não tem como fazer nenhum processamento de... Ah, já sei. Vai lá no canto inferior esquerdo e bota interseção. Aí, um pouquinho mais para baixo. Jean, Nessa lupinha. Bota interseção. Inter. Não, tá... Gente, não faz sentido nenhum, não.
Se ele tentar pelas teclas de atalho, será que não abre? Pois é, isso que eu tentei. Eu testei aqui no meu, o meu essa Ctrl T não funciona, equivalente a Ctrl T. Mas tenta Ctrl T, por favor, Jean. No meu diz Ctrl Alt T. Aí no seu teclado, fora mesmo, aí você vai Ctrl Alt T. Nada aqui. Bicho, que doideira. Pode ter. Às vezes não está habilitado, sabe Deus. Que versão é essa, Jean? É a última? A versão que você pediu para instalar. Eu tinha a última versão, aí o cara veio aqui, desinstalou a outra e instalou essa. Ih, cara. Não, ele fez instalação em cima de outra versão? Não, Ele ele desinstalou. instalou a mais nova e instalou essa que foi pedida aqui. Calma aí, que eu vou ver aqui. Só que ele fez as Quando- coisas assim, meio junto aqui. Eu achei meio esquisito, mas ele foi desinstalando um e instalando o outro. Na mesma Então acho que foi isso que aconteceu. A desinstalação tem que ser tipo uma desinstalação completa. Senão, no Windows principalmente, ele dá muito problema. No meu computador eu consigo até rodar duas versões diferentes de QGIS, mas eu estou tendo problemas em outras partes, que eu estou também tentando resolver isso. Bom, então no caso, eu pedi para ele reinstalar novamente no período da tarde, aí, porque ó, aí ele faça isso. É, mas salva os arquivos, porque os arquivos não vão ser perdidos, certo? São salvos. Salva o arquivo, salva os projetos. Aí quando o menino reinstalar, você fala assim, ó, eu preciso que apareça para mim, ó, uma tal de caixa de ferramenta de processamento. Quando eu vier nessa barrinha no canto inferior esquerdo e escrever Enter, é para me aparecer um bocado de opção, ó. Eu vou compartilhar minha tela, tudo bem? Antes de compartilhar, Jean, aperta com o Ah, botão direito ali em cima, naquela barra, só para a gente ver o que está habilitado ou o que não está. Deixa eu até aumentar aqui para eu conseguir ler aqui, que aparece pequenininho. Clica aí de novo, por favor. Navegador. Barra de ferramenta. Não. Tá aparecendo não mesmo. era para aparecer para você, ó, uma engrenagenzinha assim, ó. Pode compartilhar, show. Tá diferente aqui do meu mesmo. É. Não, alguma coisa aconteceu na instalação que acabou dando problema. A gente disse antes que a gente usa o 3.16 por ele ser uma versão mais estável. O pessoal costuma dar mais suporte e tudo mais. Então ele costuma dar menos problema. Você não tem as mais últimas novidades, mas ela funciona. O que você precisaria ver, Jean, na sua máquina é o seguinte: tentar ver essa ferramenta de geoprocessamento. Tem que ter uma engrenagenzinha aqui para você poder ligar e desligar essa caixa de ferramenta. E aqui, quando você vier aí com interseção, é para vir um bocado de opção Sim. de processamentos que você pode fazer em cima da sua imagem, ou dos seus polígonos, né? Então você vai ter que pedir para o menino dar outra olhada aí para poder ver, porque isso Acho daqui mais são fácil vários assim, outros. instalar tudo e instalar de novo. Pede para fazer, ó, bicho, faz uma desinstalação total dos arquivos e reinstala, por favor, porque você precisa fazer isso. Beleza. Tá bom, meu amigo. Graças. Certo, pessoal. Ó, é 12:30. Eu queria Isso. saber como é que vocês estão aí. O vídeo mostra tudo isso também. A vantagem do que a gente tem um vídeo que a gente pode se resguardar nele. E ele está disponível para vocês fazerem consulta a qualquer momento. Então, se Certo. quiser ver um vídeo com o filho e assistir esse vídeo com a filha, vem cá ver uma coisa legal chamada de geoprocessamento. Aí você dá o play para ele do vídeo. É uma opção. Andréia? Não, vamos chegando aí ao final. Vocês podem refazer, né, as atividades durante o fim de semana, revejam os vídeos. E na segunda-feira a gente volta. E tinha ficado para hoje também a gente falar sobre os projetos, mas não se preocupem, não fiquem ansiosos. É só para começar a pensar mesmo, porque a gente vai executar mesmo na semana que vem, começar a executar. Então,
A gente vai ainda separar um tempo para continuar conversando sobre isso, não se preocupem. E aí, pessoal, eu fiz uma pastinha aqui, vou até compartilhar aqui com vocês rapidinho, só um segundinho, só para mostrar para vocês aqui que eu fiz uma pastinha aqui com os temas principais aqui que a gente utiliza no licenciamento, né? Então, cavidades, linha de costa, municípios, quilombolas, sítios arqueológicos, terras indígenas, unidades de conservação e os estados da federação. E essa pastinha eu vou pedir para subir lá no ambiente AD, tá bom? E aí a gente vai ter já um material, pelo menos, de base para trabalhar nos projetinhos aí de uma maneira talvez não tão rebuscada, né? Mas a gente já deixa lá compartilhado, já está tudo na mesma projeção, no 5880, que é no Sirgas 2000, que o IBGE usa, então está num sistema métrico. E aí a gente, à medida que for dando tempo, a gente vai fazendo alguns experimentos e tal. Nossa intenção era que todo dia tivesse um estudo de caso aplicado, a de leak e tal, mas a gente achou que o ritmo ia ser um pouco mais rápido, né? Que a gente não está conseguindo fazer tão rápido como a gente pensou. E a gente explicou para vocês, né? A gente está testando e tal, mas o importante é que a gente consiga absorver tudo, né? É um curso básico, a gente sabe disso. Então, a gente quer renivelar as expectativas aí, tá bom? Mas os projetos, com certeza, a gente vai conseguir fazer alguma coisa até o final, tá bom? Isso aí, segunda-feira a gente funciona da mesma forma, vai ter os vídeos, a gente entra antes para monitoria. Eu tinha pensado em passar no Teams os vídeos, mas aí a gente acaba atropelando essa janela de monitoria. Então, é interessante, e também por causa da internet, né? Eu acho que é interessante baixar o vídeo e assistir. E lembrem-se de tentar cronometrar o tempo mesmo das atividades. Se o Davi falou, 10 minutos para fazer essa atividade, você não conseguiu fazer, pula ela e continua a assistir o vídeo, porque a gente vai resolver a atividade de forma presencial e a gente vai poder tirar as dúvidas, tudo bem? A gente chegou à conclusão assim que o melhor sistema que vai funcionar vai ser esse que a gente fez hoje. Então vocês vão ver o vídeo e depois o que a gente fez no vídeo a gente vai repetir ao vivo aqui com vocês da aula e aí dando todo o suporte necessário. Eu acho que hoje correu bem, né? Pelo menos foi melhor que ontem. E aí a gente está pensando em adequar sim, tá bom? E vamos junto aí. E é isso. Bom fim de semana, gente. Valeu, gente. Valeu, show, Andréia. Tchau, tchau. Pessoal, tem uma pergunta aí da Maria. Acho que não era com a gente, não. Tchau. Bom final de semana. Eu saí sem querer, fui clicar num botão, apertei o outro. Deve ser essa, tem mapeamento ecológico por estado. É isso? Todo abençoando. Deixa eu